Olá, eu sou Izzy Patrícia Pardal, sou fonoaudióloga, especialista em desenvolvimento infantil e principalmente no trabalho de reabilitação auditiva. Hoje estamos aqui num projeto, super legal, que é o nosso podcast, um podcast que vai trazer para você muitos assuntos relacionados não só ao desenvolvimento de linguagem, ao desenvolvimento infantil, mas uma integração nesse desenvolvimento como um todo. E principalmente porque a Audionorte, que é a clínica que vamos falar muito hoje, porque é um sonho realizado, vai falar justamente sobre essa integração e sobre esse atendimento multidisciplinar para as nossas crianças. Bom, o projeto, ele nasceu justamente para fomentar muito sobre o assunto que às vezes é desconhecido para muita gente, que é justamente o desenvolvimento, a importância da audição nesse desenvolvimento de linguagem e o que ele agrega e que agrega muito nesse desenvolvimento infantil. E para realizar esse sonho, não só da Audionorte, mas do Pode Escutar e Pode Falar, grava esse nome, gente, Pode Escutar e Pode Falar, eu trago hoje aqui, claro, nesse episódio piloto, nada mais, nada menos que o meu sócio, meu parceiro, que é o Thiago, nessa empreitada, nesse sonho, que realizamos juntos, que foi a Audionorte. Bom, em São Paulo, quando eu me formei em 2006, eu viajei logo para São Paulo e lá eu trabalhei sempre com reabilitação auditiva. E conheci uma empresa que é a Politec Saúde. Lá eu trabalhei por 3 anos. A Politec, ela é conhecida nacionalmente, é uma empresa que representa multimarcas e representa principalmente uma empresa de implante coclear aqui no Brasil. Uma das pioneiras na fabricação dessa reabilitação auditiva para quem tem perdas de audição em grau elevado, que aparelho auditivo não consegue dar conta. E lá eu trabalhei e me apaixonei por essa reabilitação auditiva. E fiquei com a ideia de por que eu não volto para a minha cidade, por que eu não volto para Belém do Pará, trazendo essa novidade também em reabilitação auditiva. E foi aí que eu fui conversar com o Thiago, que é o meu sócio, meu parceiro e é meu braço direito, principalmente no financeiro. E, Thiago, muita gente acha que você é médico, que você é fonoaudiólogo, que você trabalha com terapia, mas eu queria que você se apresentasse e falasse com o que o Thiago trabalha. Bem, eu sou mais um curioso, Agora, o que eu trabalho, eu estou há 20 anos no mercado financeiro, Então eu trabalho há 20 anos em banco, Então não tem nada a ver com a questão de ramo de saúde. Só que eu abracei teu sonho exatamente quando eu percebi que eu não sabia nada do que você estava falando. Sabe o que é nada? Nada? Não, Isa, peraí, vamos conversar melhor para eu entender que é isso? O que a gente pode trazer, o que a gente pode agregar. Porque, obviamente, eu como financeiro, óbvio que a gente pensa, talvez isso pode dar um pouco de lucro, mas quando você começou a me falar o que nós poderíamos agregar para a sociedade como um todo, aquilo sim me abriu os olhos, porque eu poderia muito bem, naquele momento, investir em qualquer outro ramo que poderia me dar um retorno financeiro, mas retorno financeiro com um retorno social, que é muito isso que a gente faz também na clínica, aquilo ali foi a cereja do bolo para a gente trazer na época, a Politec, a gente começou Exatamente, era franquia. Eu como franquia, Nós franquia. começamos como franquia no 5º andar, lembra isso? Lembro. Mas olha, Thiago, a Politec Saúde, como eu falei, que é essa representante dessa marca de implante coclear, na época era de aparelhos auditivos também, e claro, era franqueadora. Era. E ela tem franquias, ela tinha franquias no Brasil todo, em diversos lugares, e não tinha no norte. Nenhuma. Não tinha no norte do Brasil, e aí eu sou paraense, o Thiago é paraense também. Mas essa conversa inicial a gente teve em São Paulo, para falar exatamente porque assim, ele como bancário, como ele já se apresentou, eu cheguei e falei assim, escuta, como é que a gente faz aí um empréstimo? Aí ele falou, mas para que empréstimo? E aí eu falei, gente, eu tenho um sonho de abrir a minha empresa, de reabilitação auditiva. E o que você falou foi sempre o que me moveu, Thiago. Eu sou completamente, quem me conhece, eu sou completamente apaixonada, nessa missão, nesses valores que a gente carrega em relação a trazer realmente qualidade de vida
né, para todos os nossos pacientes. E eu sempre trabalhei com isso, né? E aí eu falei assim, por que eu não vou trabalhar numa empresa que é minha? E aí, na época, né, os meus patrões lá de São Paulo, na Politec Saúde, eu como funcionária, eles me chamaram. Eu já viajava o Brasil todo, dando treinamento, e eles me chamaram e falaram assim, escuta, por que você não abre uma franquia lá em Belém? E aí eu falei assim, né, se eu tivesse dinheiro, eu abriria. E aí eu fui conversar com o Thiago, né, justamente para falar sobre o que era a Politec Saúde, o que se trabalhava a Politec Saúde. E aí ele falou, né, que realmente tinha um dinheiro para investir e falou assim, me conta mais um pouquinho. É isso. Porque quando você não está no ramo, e você olha aqueles mini vídeos, né, da pessoa tendo o implante coclear sendo ativado, vamos dizer assim, né? Exatamente. E ela começa a escutar, e aí você olha aquilo ali e fala assim, caraca, como é que funciona aquilo, gente? E você não tem noção o que vem por trás, né? Como é que funciona essa questão de toda a parte auditiva, a qualidade de vida que a pessoa volta a ter. Então, quando você me falou e eu comecei a pesquisar, foi assim, como eu falei, cara, é esse o momento, sabe? Vamos trazer, vamos investir. E assim, o sonho ficou tão grande, né, na questão do social, que não foi só na Politec na época que nós investimos. Exatamente. Né, eu tenho muito orgulho em falar que acho que isso nem todo mundo sabe, né? Acho que mais eu e você, né? Que a gente investiu muito também em hospital público. Daqui de Belém. Daqui de Belém. Para esse hospital público voltar a fazer as cirurgias de implante coclear. Eu tenho muito orgulho sobre isso. E está aí uma questão que não foi visando lucro. Não foi. Né? Até porque na época nós não tínhamos ainda a sala comercial, você lembra? Exatamente. Se a gente não tinha a sala comercial, e aí como a gente começou a se interessar muito sobre, cara, o que pelo social nós podemos fazer. E aí nós conhecemos o Dr. Palheta. Verdade. Né? Ele estava um abraço, vou falar para ele assistir, um abraço, querido. Na época ele era diretor. Ele era diretor, né? Coordenador do serviço de otorrinolaringologia, depois ele foi o diretor do hospital. É isso mesmo. Né? E aí nós conhecemos, aí conversamos bastante com ele, falamos exatamente o que nós estamos falando aqui. Ele falou assim, cara, eu tenho uma ideia. Vamos voltar a operar pelo SUS no Betina Ferro. Exatamente. E a gente pegou e falou assim, como, doutor? Como a gente está interessado, o nosso público é esse, nós queremos sim pelo social. E ele falou assim, cara, dessa forma. E nós investimos um bom dinheiro ali para começar a operar por ali. E atendimento também. Eu lembro que eu atendi muito tempo, né, lá no Betina, dentro. Verdade. Né, fizemos projetos de chamar a comunidade carente para saber se eles tinham... Em vários anos seguidos. Exatamente, se eles tinham... Campanhas. Exatamente, que ficava uma fila enorme. São horas mágico, e horas né? e horas. Isso é muito bom. A gente ainda tem foto disso? Temos várias fotos e vídeos e tudo, e eu muito acho legal. Essas questões antes da clínica propriamente dita, é exatamente no social, no que nós pensamos em fazer, não visando apenas lucro, né? Porque às vezes as pessoas pensam, cara, aquele cara tá ali só para... Não é, né? É um negócio muito mais amplo do que isso. É isso. Né? Você, assim, eu sei que você fala o costume, mas eu vejo a emoção no seu olho quando você vê uma pessoa sendo reabilitada. No meu caso específico, que nunca estive ali nesse mundo, quando eu começo a olhar aquilo, eu falo assim, caraca, velho, eu ajudei aquilo dar certo. Isso, sabe? nossa, aquele passo daquilo ali dar certo. Que perfeito. Amigo, e não é à toa, né, que, olha só a plaquinha aqui, nós já estamos há 10 anos no mercado. 10 anos. Né? E nesses 10 anos, o quanto a gente aprendeu, o quanto a gente evoluiu, o quanto nós crescemos, né? Você mesmo falou, quando a gente começou, né, ali no edifício Evolution, ainda estamos lá, né, mas a gente começou numa sala de 58 metros quadrados e nós trabalhávamos somente com a franquia na época, né, e a franquia nos permitia apenas ser comércio, né? Então nós éramos comércio de aparelhos auditivos, comércio, né, do implante coclear, representante do implante coclear, e nós não éramos clínica de fato, né? Só que nós tínhamos essa visão desse crescimento e de realmente agregar mais ainda para os nossos pacientes, até porque quando um paciente nos procura, muitas das vezes ele não procura somente por um motivo único. Ele às vezes fala assim, você sabe, você é fono, e aí então você faz terapia também, o meu filho não está falando. Então isso tudo, né, já veio mostrando que a gente precisava também crescer um pouquinho mais
e trazer serviço de qualidade, né? E com essa paixão toda em atender, porque hoje a nossa equipe, realmente a gente vê que é uma equipe muito redonda e é uma equipe que tem prazer no atendimento, né, para os nossos pacientes. Então, assim, a nossa equipe, ela compartilha da nossa missão, dos nossos valores, né? Então, por isso eu também quero mandar um abraço para todos eles, né? Porque esse nosso episódio piloto bate, assim, uma ansiedade, uma paixão por toda essa nossa história, né? Por todo esse nosso crescimento até agora. E falar do podcast, do Pode Escutar, Pode Falar, nada mais é do que fruto desse nosso amor, dessa nossa paixão, justamente para levar à população mais conhecimento sobre não só o que a AudioNorte trabalha, mas de todo o desenvolvimento infantil, tirar dúvidas, né, nos conectar com mais pessoas, né, e levar mais conhecimento em relação à área que nós trabalhamos. Né? Não, é isso mesmo. Eu lembro que quando a gente decidiu, vamos para um espaço maior, né? Vamos verificar o que a gente consegue agregar mais valor, não só para a gente como clínica, mas precisamos sim voltar a atender um público que necessita de atendimento nessa área específica, que a gente sabe que em Belém tem várias áreas que são carentes, essa era mais uma delas. Com certeza. A questão do amor, né, nesse dia a dia, o que eu fico mais impressionado é que é assim, né? Eu sou do lado financeiro, então eu tenho uma pessoa que é meu braço direito e esquerdo dentro da clínica, que é a Elane, né? E quando eu pergunto para ela assim, Elane, estou aqui com uma pessoa, eu estou sentindo que ela precisa do aparelho auditivo XPTO, você sabe que a parte técnica não é minha área. Só que assim, ela vem, não temos esse modelo específico, mas temos esse aqui. Ela sabe, né? Sabe. Ela consegue ler um diagnóstico que eu fico impressionado, sabe? Que se você for colocar, por exemplo, para a maioria das pessoas, não tem a mínima noção do que aquele diagnóstico está falando. Ela sabe exatamente qual é o aparelho específico que pode servir para aquela pessoa, para ela fazer o teste na clínica, entender o que ela precisa fazer. Então, assim, em teoria, eu não deveria saber isso. Em teoria, eu deveria perguntar para as demais. Para a Juliane, para mim. Exato. Mas eu não preciso, sabe? E isso não é comum. Então, quando você faz as coisas dedicadas e com amor, você percebe que a equipe inteira é integrada para aquilo. Todo mundo muito alinhado, né? E isso me deixa muito feliz, porque trabalhar dentro de uma empresa que eu vejo que todo mundo segue, né, um mesmo fluxo, segue uma mesma vontade, né, de realmente fazer um atendimento padrão e levar realmente esse conhecimento, né, agregar nesse conhecimento, é fundamental. É o que faz da AudioNorte um diferencial também. E falando mais ainda na nossa clínica, eu falo que hoje, Thiago, né, do tanto que a gente cresceu, eu tenho muito orgulho em falar que a AudioNorte hoje, no segmento, é a empresa mais completa em relação à reabilitação auditiva. Qualquer perda de audição, hoje nós temos o que oferecer. Né? Então, antes, era só aparelho auditivo, era só implante, hoje a gente tem prótese oxo-ancorada. E, inclusive, eu quero deixar, né, aqui a mensagem que a gente vai desmiuçar para quem fala assim, mas do que eles estão falando, o que é implante, o que é prótese oxo-ancorada, para que é o aparelho auditivo, em que momento a gente coloca. Fica ligado nesse podcast, nesse Pode Escutar, Pode Falar, porque a cada episódio você vai entender um pouquinho mais sobre cada assunto. Não só relacionado a equipamentos, a reabilitação auditiva, mas a todo um desenvolvimento infantil. Um desenvolvimento auditivo, o que esperar de cada idade, né, da fase do desenvolvimento do teu filho, por exemplo. Né, você é pai, né, eu sou mãe, e a gente viu que realmente a gente precisa entender quando se trata de desenvolvimento ali do nosso filho. Será que está certo? É isso mesmo que eu preciso esperar nessa idade? Então, o legal é que a gente vai desmiuçar aqui o podcast. A intenção desse podcast é justamente essa. É agregar, né, nesse assunto que a gente sabe que muitas vezes é carente. Agora, o que eu quero também te falar, Thiago, é que assim como agregou para ti a AudioNorte nesse assunto, tipo, se alguém te perguntar assim, Thiago, você é sócio dessa empresa, com o que trabalha a tua empresa? Você vai saber exatamente falar com o que a AudioNorte trabalha. E eu falo assim que
foi um aprendizado, o lado financeiro para mim, muito grande. Né, muito grande, porque se a gente for falar do crescimento da Audionorte, né, há 10 anos atrás para agora, né, a gente com essa plaquinha de reconhecimento, de parceiros, né, há tanto tempo já da Politec Saúde, né, e hoje a gente agrega outras empresas, planos de saúde também, somos uma clínica hoje em dia, né, com atendimento de otorrino, com atendimento fono, com atendimento de TO, com atendimento de nutricionista, neuropsicopedagoga, né? Então hoje a gente tem uma equipe completa nessa clínica, com planos de saúde agregados também, isso é muito legal. Então agregou muito em relação ao financeiro, porque, vamos falar a verdade, a pessoa aqui não tem muita clareza financeira não, né? Se não fosse essa pessoa aqui, a gente já tinha, sei lá, a Audionorte já não existiria mais. Mas falando que a gente passa por problemas financeiros mesmo, né, Thiago? Passamos, e eu queria só complementar uma coisa, né? Além de eu ser sócio, eu também sou cliente, né? Porque, para quem não sabe, né, depois de alguns anos aí eu tive um segundo filho, e o meu segundo filho, ele se trata na Audionorte, né? Então, assim, eu confio tanto no nosso trabalho, porque, gente, não existe bem mais precioso que os nossos filhos, né? Não tem, você pode colocar, enfim, né? E jamais a gente confiaria nosso filho se não tivesse um trabalho com qualidade. Então, o meu segundo filho, ele é tratado na Audionorte, só para deixar isso bem claro, assim, né? E por causa dele, né? E também do meu filho mais velho, que eu soube alguns detalhes específicos que a Isa está falando, técnicos, né? E lógico que eu não sei todos, mas voltando ao que você me perguntou, né, só para fazer o parêntese, que sim, também sou cliente, né, meu filho é paciente, também sou cliente da Audionorte. Passamos sim por problemas financeiros, né? Sim. Isso. Chegamos um momento em pensar sim em fechar, né? E depois eu pensei assim, peraí, não, né? O sonho dessa forma a gente não desiste na primeira barreira. Eu acho que nenhum sonho você pode desistir na primeira barreira. Até porque eu vou falar uma coisa assim, né, que me pergunta, Thiago, como é que você se considera? Eu me considero um cara muito estressado, porém extremamente positivo, né? Eu nunca acho que vai dar errado, é impressionante. E isso é uma das suas melhores qualidades. Eu nunca acho, cara, que vai dar errado. Eu posso estar com o maior piano carregando nas costas, mas eu nunca acho que vai dar errado. Então, nós chamamos pessoas de confiança, né, ao nosso redor, coisas que eu poderia não estar vendo e realmente não estava, para nos auxiliar em que caminho seguir. E a gente vê o quão também nós estávamos errando na parte financeira, o que é que a gente precisava fazer. Chamamos empresas de consultoria, até porque eu sempre falo, gente, eu trabalho há tantos anos no ramo financeiro, mas eu também não vou saber tudo. Tem coisas que vão escapar. E dando até seria um conselho, seria uma dica, né? Acho que é mais fácil assim para os demais empresários, gente, não sintam vergonha em pedir ajuda, sabe? Sim, eu acho que certeza. foi calçamos a sandália da humildade, falando, cara, isso aqui a gente está errando, vamos ver onde é que a gente precisa melhorar. E chamamos nada mais, nada menos uma pessoa que tem 40 e pouco lá vai anos de experiência em gestão financeira, que é a minha mãe, né, que tirou a gente de um caminho que nós estávamos indo. Eu lembro que na época eu falei assim, pelo amor de Deus, o teu erro foi não ter chamado a tua mãe há mais tempo. Exato, né? E só explicando o porquê que eu não chamei, é porque eu não queria misturar as coisas, né? Eu tinha uma questão de preocupação, né, do que a Izzy poderia pensar e etc. E chamou minha mãe, vem, porque o negócio não tá fácil. Salvou. Exatamente. Não só salvou, como colocou a empresa no positivo, organizou nossa empresa, começou a dar inúmeras dicas, que eu sempre falo, gente, quem, não é o caso mais dela, né, mas quem não contrata pessoas com mais idade, que têm experiência, estão perdendo uma coisa que a experiência, né? Exato, cara, que é o conhecimento. A experiência, gente, o conhecimento. não tem... Agrega não muito. tem. Cara, a experiência que nós temos hoje na Audionorte, a experiência que você teve na Politec e o que ela teve em todas as outras empresas que ela trabalhou, são coisas que a gente não pode deixar escapar. Deu até um friozinho na barriga quando ela falou que ia sair, né? Que a gente já estava andando com as próprias pernas. Foi. E que agora ela falou assim, ai, será? Agora eu preciso, não. Agora eu preciso, mas assim, ela deixou tudo tão redondinho e a Elaine abraçou, né, também essa causa.
e está fazendo um brilhante trabalho lá dentro também. Sem dúvida nenhuma. Né? E, assim, só para depois a gente não ser puxado a orelha e falar, você falou da Elaine, né? Ju, meu braço direito também, super fonoaudióloga. Só um parêntese. A Lena, Lana, Eric. Agora a gente tem até laboratório, né? Que antes lá no quinto andar a gente não tinha laboratório, não tinha técnico, né? O laboratório de prótese auditiva é outro diferencial da Audionorte também. Então, Eric, um abraço também. Não, assim, Izzy, eu particularmente, eu tenho muito orgulho daquela equipe, assim, sabe? Porque eu também tenho equipe no banco, né? Então, assim, são outras pessoas. Hoje eu estou atendendo Norte, Centro-Oeste, uma parte do Nordeste, mas, cara, o que eles fazem ali na clínica, talvez... Eu tenho até receio de falar para você, sabe, para não falar assim, vamos tirar, né? Então. Porque eles são dedicados a tudo, sabe? Eles são dedicados para o paciente e para a empresa como um todo, assim, é uma coisa impressionante. Thiago, e assim, eu ia te falar também que o atendimento ele é fundamental. E eu falo que o meu atendimento sempre foi o meu diferencial, pela paixão que eu tenho em atender meu paciente. E aí eu lembro assim que em qualquer empresa que eu trabalhei, eu ouvia paciente chegando na recepção falando assim, eu quero ser atendido só pela doutora Izzy. E aí eu falava assim, nossa, que legal, né, e tal. E recentemente, na nossa empresa, eu cheguei, a Juliane, ela estava num trabalho externo, e aí eu cheguei com uma senhora que estava aguardando, né, ela falou assim, oi, tudo bem? Eu sou a Izzy, né? Eu posso iniciar o seu atendimento? Ela falou assim, não, só quero ser atendido pela doutora Juliane. Eu falei assim, nossa, que máximo. Porque eu falei assim, gente, é fantástico você ter esse diferencial hoje na sua equipe. E eu falo assim, de um coração assim tão preenchido, sabe, Thiago? Porque foi o meu sonho, eu falo que foi o meu sonho construir essa empresa e que você abraçou esse sonho comigo. E que estamos há 10 anos juntos, né, nessa missão, transmitindo esses valores. E que bom que a gente conseguiu transmitir para a nossa equipe os nossos valores também. Né? E para mim isso realmente é fundamental. E eu falo, Thiago, assim como você falou assim, a dica para os empresários, eu falo também para você, fonoaudióloga, que quer abrir a sua própria empresa. Eu quero, né, mostrar que sim, que nós podemos, ou qualquer profissional da área da saúde que queira abrir a sua empresa, não é fácil ser empresário, a gente sabe disso, mas quando você gosta, quando você é capacitado, quando você é apaixonado pelo que você faz, encontre um parceiro, se você não é da área financeira, assim como eu, encontre um parceiro que entenda e que tenha essa positividade para levar em frente e passar por todos os desafios que naturalmente vai acontecer. Né? Então esse episódio de hoje ele é justamente para falar desse sonho que realizamos e também de encorajar você, né, que quer também abrir uma empresa, que também quer ser empresário, que quer colocar a mão na massa ali, né, e mostrar no que você é apaixonado, o que você faz, com o que você trabalha e qual é o teu diferencial hoje para a sociedade. Então mostra isso, né? Coragem, siga, que os desafios vão aparecer, mas você, com certeza, se tiver amor naquilo que você faz, eles serão superados. Não, eu acredito muito nisso. Eu estava conversando com um colega meu e nós estávamos discutindo, né, o porquê das empresas darem certo. Sabe? Tem muita gente, mas muita gente que pensa só, única e exclusivamente no lucro que você vai ter durante aquele período. Gente, eu particularmente... Né, eu trabalho com pessoa jurídica, não, né, no meu outro trabalho, então assim, eu não vejo longevidade em empresas que vão pensar única e exclusivamente em lucro. Quando você trabalha exatamente com o que você gosta, com amor, o lucro vai vir. Obviamente que você precisa ter um planejamento, seja ele financeiro, seja ele financeiro de pessoas, o que é que você vai desenvolver, curto, médio, longo prazo, etc. Lógico que o planejamento precisa existir. Não estou falando que você vive só de sonhos, não é isso. Mas o amor que você tem pela empresa, pelo que você faz, etc., é o que move a Audionorte durante esses 10 anos. É verdade. Sabe? Não é só o que... assim, é porque é muito difícil você falar quando você não está vendo, né, o que vem por trás. Sabe? E eu vou dar alguns cases aqui, por exemplo. Tem dias que atrasa a abertura da clínica em 20 minutos.
é um desespero no grupo de WhatsApp, porque o que aconteceu, né? O porquê que atrasou 20 minutos, não podemos deixar os pacientes esperando 20 minutos, e deixando claro que, assim, nós trabalhamos em uma sala comercial onde tem um prédio comercial, então, assim, o paciente ele não fica na rua. Né? Eu não estou justificando atraso, muito pelo contrário. Eu quero dizer o seguinte, apesar de termos, sim, um conforto, mesmo se a clínica estiver fechada, até o momento dele abrir e etc., nós temos a preocupação de, sim, sermos pontuais, porque nós sabemos que, assim como nós, o paciente ele também tem outros compromissos, né? Então, assim, a preocupação é no todo, não é só naquele momento específico, é no todo, é desde o momento que você faz a abertura da empresa, como é que você recepciona a pessoa, o encaixe de agenda, que às vezes acontece, o paciente às vezes é do interior, vem de fora e precisa ser atendido naquele momento. O que a gente pode fazer? E a gente atende muito do interior mesmo. Exato, para gente encaixar, para nós verificarmos qual é o melhor momento e que horário, às vezes volta o barco dele, né? Querendo ou não, a gente mora na Amazônia, ou volta o ônibus, ou o táxi que está aguardando lá na frente que o cara não pode esperar. Então, é muito detalhe envolvido para a clínica dar certo, né? Para as pessoas saírem, não só com a experiência acho que agora eu fui atendido bem, entendi o que eu posso ter, mas a experiência do diferencial nosso. É isso que eu falo, você usou exatamente uma palavra que eu gosto, é uma experiência, né? Então, assim, não é simplesmente um atendimento, mas é uma experiência. É claro que 100% dos nossos pacientes vão ficar satisfeitos, né? Eu espero que 99% sim, né? Mas sempre vai ter um paciente ou outro que num dia aconteceu um atraso, que num dia aconteceu de algum equipamento, por exemplo, falhar, de um dia que aconteceu alguma confusão na agenda, e isso é normal. Agora, o que você faz quando as coisas não dão certo? Como que você faz para isso dali não impactar tanto na vida do teu paciente? É isso. Não é? E uma coisa importante, Izzy, é que a gente aprende muito na clínica, que é assim, né? Como você falou, nem tudo vai dar certo. E a gente tem duas posições a seguir. Uma, deixa, foi só mais um. Né? Ou a gente vai lá e fala, cara, em que nós erramos para nós conseguirmos consertar, para não, exato, para a gente não ter essa nova reclamação, sabe? Ou uma reclamação, o mesmo erro, exatamente. Então, assim, a gente acaba aprendendo, e a experiência que os novos pacientes irão ter, provavelmente, não é que a gente não vai errar, mas aquele erro que passou, a gente não vai repetir. Né? A gente vai mudar, nós vamos entender o que a gente pode fazer para não ter essas pequenas reclamações. É verdade, aprendendo dia a dia. Exato, mais uma vez, a clínica ela não vai ser perfeita. Acho que nenhuma empresa hoje ela é perfeita. Né? Ela não vai ser perfeita como a gente sempre sonha que ela seja, né? Que ela ande com uma esteira. Ela não vai acontecer isso, porque até a esteira trava de vez em quando, né? Mas o que a gente espera é que quando houver esses entraves, essas travas, a gente consiga passar por elas e entender aonde foi que aconteceu e seguir em frente. Tiago, você sabe que eu sou professora também, né? Dou aula, já coordenei pós-graduação. E nas inúmeras palestras e aulas que eu dei, é minha outra paixão também, é ensinar, né? Ter essa possibilidade de não só ensinar, mas aprender muito, né? Com quem a gente está ali no dia a dia. Mas eu sempre falo, principalmente com meus colegas fonos, né? E os alunos que ainda vão se formar, né? Na minha área em específico, por exemplo, né? Nas minhas aulas, eu sempre falo que o diferencial é qualquer paciente, e isso eu falo muito para as nossas recepcionistas também, é que qualquer pessoa que entre por aquela porta, que entre na sua clínica, imagina que ele é o seu parente, é a sua avó, é o seu avô, é o seu pai, é a sua mãe, é o seu tio, a sua tia, o seu filho, porque o seu tio, a sua mãe, o seu pai, eles também vão em outra clínica e que você deseja que eles também sejam muito bem atendidos. E é o que eu falo para os alunos, eu falo para a nossa equipe. Atenda cada paciente como se fosse alguém da sua família. Porque alguém da sua família está sendo atendido em um outro lugar que você também deseja que ele seja muito bem atendido. Tem uma questão, né, Isa? Quem trabalha com o ramo de saúde especificamente, ele se acostumou. Né? Às vezes você olha um médico meio frio e você fala, ele se acostumou. Às vezes você olha um fisioterapeuta meio frio, se acostumou. Cara, se tem uma coisa que eu sempre penso gente, você nesse ramo específico, você trabalhando com algumas
questões que não tem como você se acostumar. Em achar que uma pessoa vai chegar lá na clínica e ela não está ouvindo, ela não está escutando, ou então, isso a gente está falando de uma parte, mas, por exemplo, às vezes chega uma pessoa, ele não está ouvindo, não está escutando porque ele tem um outro problema, seja qual for, seja autismo, TDAH, seja qual for, né? Seja qual for. Gente, é uma esperança que ela está depositando, que dali ela vai sair com algum resultado que ela vai poder agregar para ela. Exatamente. Então, assim, nunca se acostume. Por mais que você entenda o que é que está acontecendo ali, nunca seja frio. Sabe? Acolha a pessoa, acolha o paciente, acolha quem é que está ali na tua frente, como você mesmo falou, como se fosse a tua família. Não quer? Sabe? Talvez não seja um ramo adequado para você trabalhar. Exatamente. Porque, na maioria das vezes, independente de qual for, não estou falando só do nosso ramo específico, quem está indo atrás de uma consulta é porque tem alguma dor. Né? E aí eu estou falando não só dor física, como dores emocionais e assim por diante. E é para isso que nós estamos ali. Para quem abraçou a causa, para quem está indo na questão desse segmento de saúde, perfeito, precisa entender essa parte. Ai, que orgulho do meu parceiro lindo! Cada vez mais eu tenho certeza que eu escolhi a pessoa certa para estar nessa caminhada comigo. Amém. Obrigada. E olha, falando então, o que a Audionorte hoje ela atende, né, Thiago? Como a gente cresceu, como a gente falou, antes, né, era chamada Politec Saúde e trabalhava só com implante coclear, aparelho auditivo, com reabilitação auditiva. Hoje em dia ela é uma clínica, né, a Audionorte Saúde. Inicialmente era Audionorte Saúde Auditiva, agora Audionorte Saúde, né, justamente porque nós agregamos muito mais ali, né, profissionais. Então hoje a gente trabalha com todo o diagnóstico audiológico, principalmente o diagnóstico audiológico infantil. Eu posso falar que hoje eu sou realmente apaixonada no atendimento infantil, principalmente depois que eu fui mãe. É isso mesmo. Né? Beijo, filhos. Mamãe ama vocês, está aqui, ó. Que horas são, Thiago? 9 horas da noite, 9. Nós aqui. Mas você vê, olha, sacrifícios, né, que valem a pena. E aí depois que eu fui mãe, amo esse atendimento infantil, né? Eu sou realizada no atendimento infantil. E aí então nós investimos muito no diagnóstico audiológico infantil, né? E aí a reabilitação auditiva como um todo, então, que a gente vai desmiuçar aqui, porque esse podcast ele está iniciando justamente para a gente trazer toda essa novidade, né, em reabilitação auditiva, no desenvolvimento infantil como um todo. E fora isso nós temos ainda nutricionista, né? Nós temos otorrinolaringologistas, neuropsicopedagogos, né? Nós temos terapeuta ocupacional. Então nós temos hoje uma equipe, a fonoaudiologia, nós temos 7 fonoaudiólogos lá, né? Então exames audiológicos todos nós hoje fazemos, né? E mais ainda terapia fonoaudiológica também. Você falou em TEA, né? Nós atendemos também TDAH, qualquer alteração do neurodesenvolvimento, né? Hoje em dia nós conseguimos atender. Então, assim, é uma realização. Nós crescemos muito e eu tenho muito orgulho em falar isso. Agora, Thiago, os nossos planos para o futuro. Então, eu vou voltar a uma coisa, Isa, que me deixa ainda chateado com a gente, tá? Que é a forma que nós estamos atendendo os nossos clientes. Né? Então, assim, eu prezo muito por uma questão de conforto. Eu quero que eles tenham conforto. Tá? Então, ainda não posso falar 100%, né, qual é o plano já feito, já estratégico, que a gente já está montando juntos. Mas o que eu posso falar garanto aos nossos pacientes que, obviamente, toda a parte clínica, qualquer novidade que tiver nesse segmento ou algum que agregue para a nossa clínica, nós vamos trazer, falando da parte clínica, né? Então, isso só para todo mundo entender, quem faz muito é a Izzy, ela que traz as novidades. A gente estuda a viabilidade, não é só a viabilidade do negócio, como eu sempre falo, financeiro, e sim o que é que nós vamos agregar para a clínica e para o paciente. Será que realmente a gente trazendo isso vai dar certo? E o segundo é a questão do conforto para os nossos pacientes. Nós precisamos que eles se sintam abraçados em casa. É isso. E assim, hoje nós temos um ótimo espaço, mas é que nós agregamos realmente muitos serviços, né? E muitas vezes a gente vê aquela recepção lotada, né? Paciente em pé, e a gente não quer, a gente quer realmente levar mais conforto, o maior conforto possível, né? Um dia a gente chega
igual a Poligastro, sabe? Uma empresa que tem ali Cara, na Almirante Barroso. Inclusive, a gente um dia dali, chega entendeu? lá, né? Conheço os sócios dali. Tem uma loja que a gente chega nesse nível. Exato, tem um que eu conheço há alguns anos. Inclusive você sabe que eles se inspiraram, porque antes era Politec, né? Aí eles colocaram Poligastro. Sim, sei. Né? Se inspiraram ali um pouquinho. Um dia a gente chega naquele tamanho. Um dia a gente chega naquele nível. Exato. Né? Mas assim, com fantástico. Piano, né? Com piano, com aquela música clássica ali no final. Né? Com as poltronas. Exatamente. Lá, assim, eu já falei para ele que ele me toque toda vez que eu falo sobre esse ramo de saúde, eu toco na bendita da Poligastro. Inclusive assim, é uma empresa que nos inspira. É verdade. Né? É uma empresa que nos inspira pelo atendimento, pelo diferencial em conforto, de fato, e por toda a equipe extremamente capacitada. Eu vou fazer mais uma que propaganda, assim. Nós somos, na verdade, pessoal, assim, amigos há anos, né? Eu e o marido da Izzy, que é o José Carlos Pardal. Não só inspira, como é impressionante como eu cheguei na clínica e ninguém sabia, entre aspas, né, quem era eu. Não é a questão de ser uma pessoa, pelo contrário, e saber que eu era muito amigo de quem que iria, na verdade. Já cria um viés no atendimento, né? Diferenciado. Então, para deixar bem claro, sim. É impressionante como você é extremamente bem atendido. É isso. E então, assim, é nesse conforto que eu me inspiro. Né? Assim, e como você falou, eles inspiraram no nome, mas é no conforto que a Poligastro dá aos seus pacientes que eu quero que os nossos pacientes também tenham. De fato. Ainda mais é um ramo gástrico, né? Então, assim como a gente, ele também vai entender e ver ali algumas situações que, na maioria das vezes, dependendo do que for, não são agradáveis, né, para alguns pacientes, mas eles conseguem deixar aquele ambiente o mais leve possível, não que seja 100%, mas toda a tentem equipe, deixar. né, treinada para isso também. Então eu queria mandar um beijo, né, pro meu marido e pro Rafael, né, Negrão, que são os sócios, né, da Poligastro, e que realmente, assim, nós, como empresários, nos inspiramos muito em vocês, porque a cada vez que eu vou na empresa de vocês, na clínica de vocês, eu, de fato, me sinto uma experiência única, né, no meu atendimento, em todo o processo, todos os procedimentos que a gente faz lá. Né? Então, parabéns, meninos, vocês realmente inspiram empresários, né, como nós. No ramo de saúde. E é por isso que a gente quer crescer, né? Por isso que, assim, o que a gente visa hoje, né, em excelência em atendimento, é ter mais espaço, né, para os nossos pacientes. Né? Então, se a gente coloca mais espaço, a gente realmente consegue promover mais conforto também. Eu acho que a gente está precisando de espaço, Thiago. Você acha? Eu acho. Não se preocupe. Bora? Bora pro próximo passo. Né? Esse vai ser gigante. Vai, se Deus quiser. Então, mais uma vez, né, eu quero falar para todo mundo que vai estar aí nessa empreitada, nessa jornada do Pode Escutar, Pode Falar, dizer que esse é um episódio de apresentação mesmo, de apresentação dos sócios, da apresentação da host que vos fala aqui. Gostei, né, do nome. Então, estava escrito aqui, Entendi. Eu só repeti, host. Entendi. Pensei que era apresentadora. Host, querido. Cauê, olha o Cauê, meu. Olha o Cauê ali, Cauê é a pessoa que também está sempre me trazendo ideias. Cauê, obrigada, viu, por estar junto com a gente nessa empreitada também. E assim, o Cauê, que trabalha no nosso marketing, né, que fez o nosso site, que fez todas essas artes que estão passando aqui, né, eu falo que ele sempre agrega muito, não só com o conhecimento magnífico que ele tem em marketing, mas também ele agrega com essas ideias. Né, ele traz a logo, ele fala assim, como é que vai ser o podcast, eu acho que você deveria fazer um podcast, eu falo, nossa, bora, né? Então ele traz as ideias e realmente... O culpado é o Cauê. O culpado é o Cauê, Entendi. né, da gente estar aqui, ele, né, junto com a nossa fantástica equipe também, né, Denilson, vou mandar um abraço para ele também, né, mas assim, eu acho que os mesmos valores que o Cauê tem de família, de querer um atendimento diferenciado, de ver a paixão que nós temos em fazer esse atendimento, em acreditar, é por isso que também ele está aqui junto com a gente. Não, é isso mesmo. Né? Preciso fazer meu perfil profissional também, né, Izzy? Todo mundo cadê me teu cobra Instagram? isso, lembra disso? Lembra disso? Pô, cadê o Instagram profissional do Thiago? Cadê o Instagram profissional? Vou marcar profissional? o Thiago, não tem Instagram profissional. Não tem, vai marcar, tá tudo fechado. Né?
Então, o meu Instagram, o nosso Instagram, né, que a gente tem 2, inclusive, @audionorte_politec, né, que ainda está assim, e o meu, @easypat, né, também são 2 perfis profissionais, e quando o Thiago tiver o dele, eu vou adicionar aqui também. Eu sou bem mexer mais no Instagram, né, porque é aquele negócio assim, né, saindo um pouco do que a gente está falando assim, eu sou completamente avesso à rede social, né? Eu posto uma foto a cada 6 meses, assim, né? Então, mas eu vou aprender a fazer isso. Eu posto pouco. Pouquíssimo. Mas, então, esse episódio, né, que foi justamente para que as pessoas conhecessem um pouquinho mais da nossa história, conhecessem um pouco mais do que a gente quer, né, trazer de benefícios para a sociedade, de benefício para os nossos pacientes, o diferencial da Audionorte, né, e dizer que esse projeto do nosso podcast, Pode Escutar, Pode Falar, é justamente para falar de qualquer assunto, né, que seja da área da audiologia, que seja da área do desenvolvimento audiológico, do desenvolvimento de linguagem e do desenvolvimento infantil como um todo. Né? Nós, como pais, nós sabemos o quanto isso é importante, o quanto isso gera conflitos, gera dúvidas, né? Nos pais em geral, né? De olhar e falar assim, meu Deus, aonde eu vou, com quem eu falo, eu acho que meu filho não está falando correto, ou ainda não está falando o que seria para a idade de agora. Ou então será que, por exemplo, às vezes, Thiago, a criança está com um atraso de fala e os pais não entendem que precisa fazer uma avaliação audiológica, por exemplo, porque se ele não estiver ouvindo bem, ele não vai falar bem. Não, e eu vou falar uma coisa aqui, como leigo, tá? Eu acho importante uma pessoa como leigo como eu, nessa área, falar alguns assuntos. Falando primeiro sobre o podcast. Pessoas que não têm a técnica, vamos dizer assim, como você tem, né? Não são profissionais da área. Gente, entendam que o que será falado aqui vai ajudar e agregar muito na sua família como um todo. Sim. Segundo ponto, foi exatamente o que a Izzy falou. Gente, se vocês entenderem ou identificarem que o filho de vocês tem algum atraso específico, seja ele qual for, sabe, qual for, contate, né? Não contrate, contate algum profissional da área. Beleza. Identificou que realmente tem algum problema, aceitem e façam os tratamentos específicos. Perfeito. E eu tô falando isso, né, porque o meu filho, por exemplo, ele tem TDAH, né? Então, assim, e eu sou completamente aberto a aceitar qualquer tipo de diagnóstico. Então, no momento que eu soube, já falando do meu mais velho, tá? Não soube que ele tinha TDAH, tem muita gente que ela fala assim, não tem nada, é apenas uma pessoa mais serelepe, né? Na minha época era serelepe, hoje em dia eu não sei como é que chama mais. Agitado, obrigado, agitados, pessoas mais agitadas. Gente, a terapia iniciada, mais novos, que é muito o que a Izzy está falando, em crianças, etc., elas são excelentes para o desenvolvimento. Então, o que o meu filho mais velho, ele não sabia ou não conseguia desenvolver por causa do TDAH que ele tinha, hoje em dia é uma outra criança. E aí, por que eu estou falando isso? Porque faz parte do desenvolvimento da criança. Exatamente. Nós trabalhamos, sim, com a parte de audiologia como um todo, mas não estou falando só dessa parte, sabe? Então, é uma dica que eu dou mais uma vez. Identificou, contate. E nada foi diagnosticado, melhor que a informação, exato, né? Foi diagnosticado, cara, trate. Porque quando os pais são bem informados, e que hoje em dia, né, eu acho que com a facilidade que nós temos da internet, né, de tudo estar à sua mão, na verdade, né, em relação às informações, é por isso que nós estamos trazendo mais informações ainda agregadas aqui no nosso podcast. Inclusive, Thiago, que a gente viveu, né, na pandemia, por exemplo, foi o que me fez abrir, né, o meu Instagram, por exemplo, e deixar ele um pouco mais profissional. É por isso que lá eu coloco muitas dicas, né, de brincadeiras que desenvolvem, que promovem o desenvolvimento infantil. Então, foi na época da pandemia, todo mundo trancafiado em casa com as crianças quebrando tudo em casa, e aí a mãe faz o quê? O pai faz o quê para tentar fazer com que aquela criança continue o seu pleno desenvolvimento, né? Então, eu comecei a colocar nos meus stories, só para quem me seguia, meu Instagram era fechado, algumas brincadeiras que eu fazia com o João. E aí muitas mães falaram assim, você salvou meu dia, porque eu fiz essa mesma brincadeira aqui em casa, e distraí meu filho, a gente se conectou, né, eu consegui realmente
trazer esse aprendizado para ele através de uma forma lúdica, né? Através do brincar. Brincar é vida. Né? Inclusive, é o nome do meu livro, né? O livro digital que eu escrevi, que inclusive o Cauê já está ali ajustando, agora já tem uma nova roupagem, né? A gente já está deixando ele mais completo ainda. Não funciona isso não, Isa, eu preciso aprender. Então, o livro digital, inclusive, está lá no meu Instagram, o link está lá. Mas eu escrevi justamente pensando nessas mães, né, que muitas vezes falam assim, o que eu posso fazer para o meu filho não passar pela mesma dificuldade que eu vi que o meu primeiro passou, ou então ele está passando por essa dificuldade no seu desenvolvimento e como que eu, como mãe, posso ajudar esse desenvolvimento a acontecer, melhorar, atingir esse marco, né, tão esperado ali para aquela idade. E é por isso que, assim, eu acho que todo assunto, né, aqui que nós vamos trazer no Pode Escutar, Pode Falar, é justamente para levar essa informação para você que é mãe, para você que é pai, né, para você que é profissional da área da saúde e que trabalha com criança, né, na área da pediatria. Então a gente vai trazer sempre assuntos mais relevantes. Inclusive eu quero já deixar aqui, né, para o pessoal já escrever aqui embaixo o que você quer ouvir, né, aqui o que você quer que a gente traga, qual é um assunto que está te trazendo muita dúvida aí no desenvolvimento do teu filho. Já manda pra gente, né, que eu já vou vendo os melhores profissionais para trazer aqui para a gente discutir a tua dúvida, por exemplo. Não, Izzy, eu acho isso sensacional, assim como nós falamos logo no início, né, isso aqui vai ser muito mais um marco social, né, é o que você consegue fazer e agregar para a sociedade como um todo. Então, perfeito. Eu acho isso fundamental, informação e conhecimento. Perfeito. E para a gente concluir, onde é que vai estar esse podcast? Onde vai estar o podcast? Onde vai estar o podcast? Pode escutar ou pode falar? Onde vai estar? Ele vai estar no Deezer, vai estar no Spotify e no YouTube também, né? Então, tá aqui. Depois eu acho que o Cauê vai colocar, né, o link para todo mundo acessar. E já ativa o sininho, porque, gente, de verdade, vai vir muita coisa boa. Você que é fono, de qualquer área da fonoaudiologia, ativa o sininho. Otorrinolaringologistas, foniatras, curiosos pediatras, curiosos, mães, pais, ativa o sininho, porque vem muita coisa boa por aí também. Esse foi só o piloto, que eu não poderia deixar realmente de fazer com o meu sócio, que abraçou, né, todo esse nosso sonho, né, da Audionorte hoje ser referência aqui na nossa área, e isso realmente é motivo de muito orgulho e prazer, né, para nós dois, como vocês viram. E esse podcast, ele nasceu também dessa vontade de trazer cada vez mais informações para todos vocês. Então é isso? É isso. Na verdade, queria dar mais uma vez aí, agradecer a nossa equipe como um todo. E Izzy, tenho muito orgulho de ter você como sócia, viu? Eu também, amigo. Muito orgulho. Para quem... Isso aqui, esses minutos, na verdade, que a gente passa junto, não é nem perto do conhecimento profissional e amor que você tem por essa área, viu? Então, meus parabéns aí por tudo que você se dedica. Obrigada, tá, amigo. Obrigada. E outra. Pra gente finalizar aqui, a gente vai ter que comer um lindo e maravilhoso bolo. Essa parte... Lenoca acabou de passar aqui. Gente, só vou fazer uma certa inveja pra vocês. Porque, não, pega aquele bolo ali, amigo, pra gente finalizar com chave de ouro esse nosso primeiro episódio, né, aqui do Pode Escutar, Pode Falar. E tinha que ter bolo da Lenoca. Lenoca Confeitaria aqui, gente, ó. Pelo amor de Deus. Vocês não estão entendendo o que é um bolo da Lenoca. Izzy, essa outra parte vai ser com você. Olha isso! Gente, obrigada por estar aqui. Obrigada por estar conosco. E eu quero você sempre com a gente, né? Obrigada. Moage Café aqui. Obrigada também. Cafezinho bom, viu? Vou te contar. Obrigada, Cauê, toda a nossa equipe. O primeiro pedaço, claro que vai ser para você. Obrigado. Gente, até obrigada, porque falou, viu? Em bolo e da margem da Lenoca. Lenoca Confeitaria, Lenoca. Meu bem. Olha aqui. Lena, beijo. Boa. Ó, Thiago aqui. Thiago, valeu. A gente vai finalizar aqui mostrando a nossa parceria de 10 anos. Olha a nossa plaquinha de honra aqui que nós recebemos da Politec, que a Politec tem 50 anos no mercado,
né? E nós temos há 10 anos aqui representando essa super empresa, né? Que também tem missão e valores muito parecidos com o nosso. Então é por isso que há 10 anos nós estamos no mercado junto com a Politec aqui no Norte, né? Aqui no Pará. E vamos finalizar aqui, né, com o nosso primeiro pedaço para o meu sócio querido. Muito obrigado, agradecer a Lena. Lenoca, obrigada por esse bolo, para a gente festejar esse nosso primeiro episódio. Obrigada à nossa equipe da Audionorte, obrigada a você que está aqui junto com a gente, obrigada a todos vocês, e eu quero todos vocês sempre aqui com a gente, viu? Ativa o sininho e espalhe essa novidade aí também. Obrigada, gente, Obrigado, pessoal. Agora eu vou comer meu bolo.